Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos, amém? Nós vamos neste domingo, mais uma vez, estar com os irmãos, estudando a lição de número 7, quando o Leste traz para nós o tema, o lugar da mulher. Nós vimos na lição de número 6, a questão da liderança masculina, e hoje, neste domingo, nós temos a oportunidade de aprender do Senhor, a liderança, não a liderança, mas o lugar da mulher, dentro desse contexto da igreja. E é com alegria que nós vamos assim estar juntos nesta manhã na Escola Bíblica Dominical, estudando esta lição tão importante, baseada também no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 14, quando aqui nós estaremos estudando esse texto tão importante para nós. Amém? Nós vamos orar. E logo após a oração, nós vamos estar entoando o hino de número 303, para que assim possamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Amém? Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças mais uma vez pela oportunidade de estarmos nesta manhã, te louvando e te bendizendo, ó Deus, grato, ó Pai Santo, por mais um dia que tu nos acrescenta. Gratos também, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar estudando a Tua Palavra, de estar aprendendo, ó Senhor, um pouco mais. Que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, para assim estarmos aprendendo mais e mais do Senhor nesta manhã. Fica conosco, ó Deus, abençoando cada um dos Teus filhos, que não estão podendo vir à Tua casa, mas estão assim, ó Pai, acompanhando essas lições, estudando, ó Deus, e continuando assim, ó Deus, o aprendizado da Tua Palavra e dos Teus ensinos. Fica conosco, ó Senhor, nos abençoando. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos então ouvir o hino de número 303 e logo após o hino nós voltaremos assim, estudando essa lição tão importante. Amém? Vamos entoar o hino de número 303, Pendão Real. Pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto formados já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguer se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real perdão. Os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer.
Amém. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Então eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo de número 14, onde os irmãos estarão assim junto comigo, acompanhando toda essa leitura. 1 Timóteo 2, do 11 ao 14, quando aqui o apóstolo Paulo traz para nós essa instrução, dizendo: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque, primeiro, foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Amém? Que Deus abençoe a palavra aos nossos corações até aqui. Que Deus esteja assim conosco nesta manhã. Nós vamos então, meus queridos, estar entendendo qual é a função da mulher. O que Paulo está trazendo com relação a essa questão da submissão, do silêncio. Tá? Então vamos entender na nossa lição de hoje que a mulher, no decorrer desses anos todos, ela vem lutando cada vez mais para adquirir lugar na sociedade. Cada vez mais a gente vê a mulher ocupando espaço. Nós falamos isso na lição anterior. Cada vez mais a mulher tem buscado um canto, né, um lugar na sociedade, e isso tem nos mostrado que ela tem avançado muito, a tal ponto de já dentro da questão da religião, da igreja, mulheres serem pastoras, né, serem apóstolas, mulheres que estão ocupando liderança dentro da igreja, nos púlpitos, enfim, o que traz para nós a recomendação com relação a tudo isso. E a introdução da nossa revista vai falar exatamente dentro do seu contexto, dizendo que o papel da mulher na sociedade é um dos assuntos mais discutidos na contemporaneidade. Ou seja, palavras como sexismo, igualdade, masculinidade tóxica e empoderamento feminino estão entre as mais citadas nas constantes lutas das mulheres por um lugar ao sol. O autor ele deixa isso muito claro, quando ele vai falar exatamente com relação a essa questão das mulheres. Ele vai dizer exatamente que o livro que eles chamam de Megatrends for Women, dizendo mega tendência para as mulheres, no capítulo intitulado To Hell Why Sexing, Women in Religion, vai dizer que para o inferno com o sexismo, mulheres na religião. Diz, as mulheres no final do século XX estão revolucionando a instituição mais sexista da história, a religião organizada. Mudando milênios de tradição, elas desafiam as autoridades, reinterpretam a Bíblia, criam seus próprios cultos, chegam aos montes, ao seminário, ganham o direito à ordenação, tira a linguagem sexista da liturgia, reintegrando valores femininos e assumindo posições de liderança. Observe como realmente tem sido esta luta nesse contexto da religião dentro da história. Feministas cristãs apoiam esse desdobramento com a alegação de que o sexismo presente na religião tradicional é um fato. No entanto, a criatura de sexista dada à religião organizada é no mínimo uma piada de mau gosto, fruto de uma interação com a Bíblia totalmente desprovida de razão, revelando mais do que falta de senso, mas também uma total falta de compromisso com as Escrituras. É isso que nós estamos querendo passar para os irmãos, para que os irmãos entendam de fato aqui qual é esse papel realmente da mulher. Observe que essa luta das mulheres de estarem a púlpitos, de estarem ganhando lugar dentro da igreja, ele está deixando muito claro que é no mínimo uma piada de mau gosto, um fruto de uma interação com a Bíblia totalmente desprovida de razão, revelando mais do que a falta de senso,
mas também uma total falta de compromisso com as Escrituras. No Israel antigo, de um modo que não acontecia na maioria das sociedades do passado, as mulheres elas eram elogiadas e respeitadas. A lei ordenava a monogamia no casamento, prática incomum em outras nações. Provérbios capítulo 5, versículo 15 a 21, traz esse contexto. Deus julgava os homens que eram infiéis a mulheres de sua mocidade. 1 Reis capítulo 11, Mateus capítulo 2, versículo 13 a 16. Além disso, o livro de Provérbios afirma que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, lá em Provérbios 12, 4, e que o seu valor muito excede o de finas joias, Provérbios 31, 10. O Novo Testamento ordena aos maridos que amem a sua esposa como o seu próprio corpo, Efésios capítulo 5, do versículo 28 ao 30. Logo, a acusação feminista contra a estrutura de patriarcado e desvalorização da mulher não faz o menor sentido. Os cristãos bíblicos reconhecem que a palavra de Deus orienta a respeito do ministério feminino na igreja. No entanto, o ponto não é inferioridade da mulher com relação ao homem, não é isso. Ele diz que antes defende-se que o Criador fez a mulher diferente do homem. Assim como cada membro do corpo tem uma função, homens e mulheres também possuem funções diferentes, funções estabelecidas por Deus e reveladas nas Escrituras. Deus nos planejou diferentes para que pudéssemos desempenhar papéis diferentes em seu plano. Assim, se queremos agradar a Deus, precisamos entender as funções únicas para as quais fomos planejados. Observe que é interessante entender isso. Deus ele fez cada um diferente, fez o homem diferente da mulher, porque cada um tem a sua função específica, cada um tem que fazer aquilo conforme ele tem ordenado para fazermos. Por isso ele está dizendo aqui, não é a questão exatamente de nós queremos tratá-las com inferioridade de forma nenhuma, mas o que ele está colocando aqui é que planejou diferente para que pudéssemos desempenhar papéis diferentes no seu plano. Essa é a proposta de Deus. O primeiro ponto vai trazer um tópico no corpo de Cristo. O mundo tenta diminuir as diferenças entre homem e mulher. Essa realidade pode ser identificada até mesmo nas profissões. Aquelas que anteriormente eram tidas como pertencentes aos homens, agora passam a ser exercidas por um número crescente de mulheres. Isso nos leva a perguntar: qual o lugar da mulher? Outra pergunta: qual o seu papel na sociedade? E para nós, cristãos, qual o lugar da mulher na igreja? Essas são perguntas que nós vamos estar tentando passar, conforme a revista, conforme a nossa lição, aos irmãos, esse entendimento da posição da mulher, da função da mulher, exatamente o lugar dela na sociedade, qual o papel da sociedade, qual o papel dela na igreja. Então, ele continua dizendo que, para nós cristãos, qual o lugar da mulher na igreja? A resposta politicamente correta seria que o lugar da mulher é onde ela quiser. Mas será que essa conclusão pode ser aplicada às mulheres cristãs que estão buscando determinada ascensão eclesiástica? Certamente não. A verdade fundamental a ser reafirmada para as mulheres cristãs é que o lugar delas é no corpo de Cristo, pois somente em Cristo é possível experimentar a verdadeira feminilidade, Como já evidenciamos acima, a palavra de Deus
seja no Antigo ou no Novo Testamento, demonstra o real valor da mulher e o respeito devido a ela. É hora de despertar para perceber que o lugar da mulher é no corpo de Cristo, amando e servindo ao Senhor, obedecendo ao chamado mais especial que uma mulher poderia receber. Ele vai dizer que o chamado para estar com Cristo como parte fundamental do seu corpo. Então, observe que qual é o papel da mulher? É no corpo de Cristo. É fazer o que Cristo tem ordenado. É estar com Cristo. É fazendo, meus queridos, aquilo que Deus está pedindo para que faça. Alguns dos principais papéis que Cristo planejou para a mulher no seu corpo inclui, olha só o que ele diz: discípula submissa, instrutora capacitada, hospedeira habilidosa e serva humilde. Esse é o papel que a mulher pode desempenhar, um papel especial que o Senhor traz para elas. O segundo ponto da nossa revista fala de discípulas submissa. O que é uma discípula submissa? Segundo a Escritura, todos os cristãos devem ser submissos uns aos outros. Está em Efésios 5, versículo 21. A submissão não é apenas para as mulheres, de forma alguma. São para todos nós, certo? O apóstolo ele começa explicando o modo da submissão feminina. Aceitação da liderança do marido. E continua com a expressão sejam submissos, implícita, apresentando o modo da submissão masculina: amor, cuidado, sacrifício. Em seguida, aborda a submissão de filhos, pais, escravos e senhores. As mulheres não estão sozinhas na submissão. Longe disso, porque a submissão cristã a submissão cristã é de uns para com os outros, uns aos outros. Há restrições ao papel feminino, porém nas reuniões públicas da igreja, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 a 14, que nós lemos, a Bíblia apresenta o fundamento em Cristo para isso. Há aqui pelo menos dois claros conceitos. Primeiro, submissão à liderança masculina. Cristo é o cabeça, o homem é o cabeça. E ao aprendizado dispensado por ele. Segundo, o conselho da igreja não é uma opção bíblica para as mulheres cristãs, nem qualquer outro papel de responsabilidade sobre o ensino da igreja ou aconselhamento, no qual ela ministraria aos homens. A diferença entre homens e mulheres não está relacionada com a qualidade ou com a habilidade, de forma alguma, mas com a função. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 13, está ilustrada essa diferença. Ele vai dizer: quero que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Observe que há aí uma hierarquia. Não há nesse texto uma ideia de superioridade. Do contrário, teria de se afirmar que a primeira pessoa da Trindade é superior à segunda pessoa. Assim, teríamos uma ideia totalmente estranha à Escritura. Todavia, o Deus Pai, como cabeça de Cristo, refere-se ao papel subserviente que Cristo assumiu sobre si quando esteve na terra. E o homem é o cabeça da mulher. Apenas se refere aos papéis distintos que Deus designou para cada um. William Hendrickson, ele fala que, refletindo sobre as palavras de Paulo, disse: elas querem dizer, não permita que a mulher entre numa festa de atividade que não foi talhada para ela, segundo a sua criação. Assim, concluímos que a direção e a instrução, instrução da igreja, não são um fardo que a mulher deve carregar, mas sim
os homens. Elas deveriam ser gratas a Deus por isso e buscar com alegria assumir os muitos outros ministérios cruciais para os quais foram chamadas. Há papéis para as mulheres desempenharem dentro da igreja? Sim, há papéis. Mas existem papéis, existem funções que não são para elas, são para nós, homens. Deus está dizendo muito claro, a palavra dele deixa muito claro isso. Ele vai dizer exatamente isso que nós lemos lá em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11, exatamente ao versículo 14. Ele vai começar a dizer que a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Aprender em silêncio com submissão, entender qual é a função desta mulher na sociedade, entender qual é a função da mulher na igreja, qual é esse papel dela para ser desempenhado. Então é preciso, queridos, que nós entendamos isso. Não está aqui colocando a mulher de forma alguma indiferente, não. Ela tem o papel dela de importância dentro da igreja. É preciso entender isso. Qual é esse papel da mulher? O terceiro ponto vai falar de uma instrutora capacitada. Ele diz que a mulher é um instrumento essencial no plano de Deus para a educação das crianças e de outras mulheres, em especial as mais jovens. Paulo menciona uma lista de viúvas idosas mantidas pela igreja primitiva, possivelmente com o propósito de identificar as mulheres que poderiam se comprometer com posições especiais de serviço no corpo de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 9 ao 10, vai tratar esse assunto com muito detalhe, com muita cautela e com muita autoridade e muito explicado a respeito disso. Os requisitos ali apresentados revelam alguns ministérios que a mulher piedosa podem e devem assumir, recomendadas pelo testemunho das boas obras. Será preservada através da missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 15. Vários versículos na Bíblia indicam que as mulheres têm um papel singular no desenvolvimento das crianças, seus próprios filhos, ou mesmo outras crianças da igreja que possam ser beneficiadas pelo seu ensino. O livro de Provérbios está repleto de ilustrações que exortam os filhos a respeitarem igualmente pai e mãe. Provérbios 1, 8, 6, capítulo 6, versículo 20, 30, versículo 17. Certamente, a criação dos filhos é um ministério especial para as mulheres. Mas, infelizmente, esse também tem sido um dos grandes alvos das abominações feministas em nossa nação e no mundo. Hoje, mulheres não querem mais nem ter tantos filhos. Para um casal já é demais. Mulheres não querem mais ter trabalho e educar filhos. Dizem que dá muito trabalho. Algumas mulheres pretendem nem mais ter relação para não ter filho. O negócio, a gente tem que entender direitinho, que cada vez que passa, a mulher vai se distanciando muito mais do seu papel realmente na sociedade e na igreja também. As mulheres não querem mais esse compromisso, né, dos quais aqui a palavra de Deus vai listando, identificando. Ele vai dizer exatamente isso, que diante disso, como crer numa ideologia que abomina nossos filhos? Como poderíamos acreditar que uma ideologia de morte como essa possa determinar os rumos das igrejas? Como? Como pode essa ideologia que nós estamos vendo hoje nos nossos atuais dias? As mulheres podem nunca saber a influência que tiveram na vida de uma criança até que cheguem ao céu, mas podem ter certeza de que a influência é grande. Como instrumento, como testemunho dessas verdades, me recordo da primeira vez que eu ouvi o Evangelho com clareza. Deus colocou uma Dorca no meu caminho, que reunia crianças do bairro em sua casa e de maneira simples anunciava o Evangelho. Ainda me recordo da tia Dorca e de seu valioso tempo investido para com aquelas crianças. Que Deus levante muitas tias Dorcas para o auxílio, evangelização e conversão de muitas crianças. Além desse precioso trabalho com as crianças,
as mulheres podem e devem envolver no ministério de instrução com as mulheres jovens. Tito, capítulo 2, versículo 3 e 5 trata disso. As mulheres mais velhas devem continuamente instruir as mais novas, proporcionando o crescimento delas. Essa é uma das responsabilidades-chave e um grande privilégio para as mulheres da igreja. Então a mulher, ela tem função na igreja? Tem sim. A mulher é útil à igreja? É sim. A mulher, ela é capaz de ensinar, de instruir, de ser abençoada e abençoadora com o seu trabalho. Ela é útil à igreja, ela é companheira, ela é idônea, ela é alguém que auxilia, ela é alguém que está também pronta para instruir, porque ela tem habilidade, porque ela tem características na questão do ensino, na questão da exortação também. Então, a mulher, ela tem função. O ponto 5, ponto 4 da nossa revista vai falar de uma hospedeira habilidosa. Outro ministério importante a ser exercido pelas mulheres na igreja é indicado em 1 Timóteo. Esse ministério é reconhecidamente demonstrado e incentivado nas Escrituras. O exercício da hospitalidade, embora ande muito abandonado ultimamente, já foi um ingrediente-chave na igreja primitiva. O livro Using Your Home for Christ, que vai dizer como usar a sua casa para Cristo, ele traz um resumo muito interessante acerca desse tema. Veja alguns dos pontos abaixo. Primeiro, a hospitalidade é um elemento crucial para edificar a comunidade cristã. 2, a hospitalidade é um recurso eficaz para o evangelismo. 3, a hospitalidade é um mandamento bíblico. Em Romanos, capítulo 12, versículo 13, o apóstolo aqui vai falar, o apóstolo Paulo vai instruir sobre isso. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9 também. E Hebreus, capítulo 13, versículo 12, vai falar da questão dessa hospitalidade, dessa hospitaleira, da questão de hospedar. São temas muito importantes para que a gente reconheça. Temos alguns desses referenciais de mandamento para o povo de Deus. O último, que nós estamos vendo aqui, exatamente Hebreus, capítulo 3, versículo 12, ele vai falar exatamente: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Então, é muito importante essa questão de hospedeira habilidosa. Mulheres que têm essa capacidade de hospedar, mulheres que têm a capacidade de, assim, através desse ato piedoso, estar evangelizando também. E por último, o último ponto da nossa revista traz uma serva humilde. Ele diz que a lista de 1 Timóteo também diz que uma mulher pode ser inscrita se tiver lavrado os pés aos santos, socorrido a atribulados. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10. Esse era um ministério necessário quando a igreja se reunia. Na igreja atual, esse ato representa a necessidade de as mulheres desempenharem o papel de servas, ministrando às necessidades físicas dos membros da igreja e até mesmo a edificação da igreja. Mulheres piedosas podem servir de modo eficaz, prestando assistência aos atribulados, sejam elas mães solteiras e seus filhos, encarceradas, enfermas ou aquelas com necessidades financeiras. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 16. Então, a serva humilde, ela traz essa característica de piedosa, de mulher generosa, de mulher cuidadosa, independente dela ser casada ou solteira. Ele está dizendo que a assistência a essa tribulação, sejam elas mães solteiras ou casadas, a seus filhos também. Uma outra questão também é a questão da questão das encarceradas, das mulheres que estão encarceradas, enfermas ou aquelas com necessidades financeiras. A serva humilde, ela cuida disso, ela faz visita a essas pessoas, ela trata dessas pessoas, ela tem esse papel de estar visitando essas mulheres, quando aí cabe exatamente a elas e não aos homens.
Já pensou o homem ter que ir visitar as encarceradas, essas mulheres enfermas? A gente fica, às vezes, de certa forma, desenquadrado com essas funções. E compete aí o papel da mulher. Por isso, a mulher, ela é importante, ela tem função na igreja, ela tem esse poder também de estar nesse outro lado, desempenhando esse papel, quando nós, homens, talvez não temos essa capacidade de fazer isso, né, de visitar presas, carceradas, né, quando ali compete a mulher. Então, é importante o papel da mulher na sociedade, também na igreja. Só que cada um tem o seu papel a ser desempenhado no plano de Deus. E para concluir, meus queridos, a nossa lição deste domingo, ele vai dizer que, desse modo, é preciso reforçar as mulheres do nosso tempo, que há uma grande razão para estarem exatamente onde estão, no corpo de Cristo. Definitivamente, esses papéis podem e devem ser exercidos pelas mulheres nas igrejas locais. Essas tarefas são tão importantes quanto a tarefa dada também aos homens. Que Deus auxilie as mulheres cristãs a fim de que reconheçam que não há nada de inferior em cumprir o papel que o Senhor lhes atribuiu. Obedecer e servir a Deus é um privilégio para homens e mulheres, cada qual no desempenho de suas funções. Cada um tem a sua função. Que Deus abençoe, que Deus nos ilumine, para que nós continuemos entendendo qual é o papel de cada um dentro da igreja. O que nós temos visto hoje de pastoras, de bispas, de apóstolas, não condiz com a palavra de Deus. Infelizmente, existem igrejas que praticam tais coisas. Que Deus abençoe, que Deus nos fortaleça e que continuemos orando para que Deus possa estar iluminando e instruindo a essas mulheres. Nós vamos ouvir o hino 287 e logo após o hino nós estaremos orando, encerrando assim a nossa escola bíblica dominical deste dia. Amém? Vamos entoar o hino 287, Igreja Alerta. É tempo, o Mestre está chamando já, mas já, confiando em seu amor, partir, a salvação a proclamar, cumprindo ordem santa do bom Salvador. Marchar-se, avante, marchar-se, erguendo seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, esse que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração, a Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Levemos-nos aos povos e nações pagãs que vivem longe, além do imenso mar. Oh, vamos lá, levar-lhes novas de amor, sem esquecer também aqui de semear. Marchar-se, avante, marchar-se, erguendo seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançar. Glória, glória, esse que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração, a Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, e vem o teu dever cumprir, a todos faz a Cristo conhecer, a tua mão estende com paciente amor, ajuda-os em Jesus a vida receber. Marchar-se, avante,
marcha assim, erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, no qual Jesus, o Salvador, virá. Por toda parte o vitorioso Redentor, eterna glória e honra e louvor terá. Marcha assim, avante, marcha assim, erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, a todos que nos assistem, a todos que têm nos acompanhado. Nós somos gratos porque você tem participado da EBD e mesmo não estando vindo ao templo, você continua participando desses estudos tão importantes e tão preciosos para nós. Eu sei que quando estamos na igreja a gente tem um tempo maior para debatermos, para esclarecer melhor. Infelizmente no canal não temos como fazer esse tempo todo, mas os irmãos estejam abrindo a palavra de Deus, estudando, leia a sua revista, tire as suas dúvidas, se tem dúvida, nos procure para tirar as suas dúvidas, escreva aí no canal, tá certo? Faça sua pergunta, seu questionamento, para que a gente possa estar ajudando os irmãos. Então, a gente agradece a todos que estão conosco nesses dias tão difíceis que estamos passando. A pandemia não acabou, ela continua, e quanto mais nós pudermos nos resguardar deste vírus, melhor será para nós. Que Deus possa nos fortalecer cada vez mais. Amém? Nós vamos orar e assim encerrar a nossa escola bíblica dominical. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento tão singular, tão ímpar nas nossas vidas, de estar aprendendo do Senhor, tudo quanto o Senhor tem proposto para que aprendêssemos. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado pela tua igreja, pelo teu povo, por cada um que nos assiste, por cada um dos teus filhos que têm acompanhado, que o Senhor esteja abençoando, esteja fortalecendo, esteja cada dia mais, ó Deus, na presença deles, na vida deles, ó Deus, protegendo, guardando, abençoando, derramando da tua graça e do teu amor. Ser com a tua igreja, Senhor, ser com todos nós, com aqueles que estão participando presencialmente, também com aqueles que não estão. Nós te louvamos grato pelo teu amor, pela tua graça sobre nossas vidas. Abençoe, ó Senhor, as nossas famílias. Abençoe, ó Deus, os nossos filhos. Abençoe, ó Deus, as nossas esposas. Ó Senhor Deus, sei com a tua igreja. Nos dá um dia de paz, nos dá um dia de bênção. E que à noite, aqueles que puderem vir, ó Senhor, que o Senhor possa trazê-los à tua casa, para continuarmos te adorando e te bendizendo na beleza da tua santidade. É o que nós te pedimos, ó Senhor. E por fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde hoje e sempre.